honrada de ver tanta gente aqui. Eu sei que o início do semestre, que está todo mundo muito contente de estar voltando para a aula. Então eu fico bem contente de ser um motivo também para ver vocês juntos, começando mais uma vez a criar coisas muito produtivas juntos aqui na Faculdade de Educação. Eu agradeço muito o convite, né, que eu já estive com a professora Lilian e Gabriela hoje, conheci Sandra, o professor Renê, o diretor da faculdade. Mais uma vez é uma oportunidade de estar com vocês. E a Chantal, eu devia fazer, depois de toda essa propaganda sobre a minha pré-história, eu devia lembrar que a Chantal lançou o livro dela, né, não faz tanto tempo, sobre saberes tradicionais e modos de aprendizagem entre os ribeirinhos. E é muito interessante, esses dias em Porto Alegre, uma vizinha me disse: eu peguei um livro agora na Feira do Livro, muito bacana, sobre ribeirinhos e crianças. E eu vi que tu tem um prefácio. Então eu virei famosa por fazer o prefácio da professora Chantal, tá? Então hoje eu sou da antropologia, sou das ciências sociais, não sou exatamente da faculdade de educação, mas eu tenho uma longa interlocução através dos anos. A gente sempre se amparou lá na URGS também, os nossos caminhos cruzaram muitas vezes, mas agora, hoje de noite, Chantal me disse: bom, Cláudio, tu pode falar sobre uma pesquisa atual que está te interessando nesse momento. Vamos ver se depois vocês têm perguntas ou qualquer coisa. É um assunto que, como todos esses que dizem respeito à tremenda desigualdade e pobreza no Brasil, não é a coisa mais alegre do mundo, mas vocês me acompanham porque eu tento pegar alguma coisa que aconteceu durante a pandemia e fazer sentido. Quer passar, professora? Bom, essa aqui é o meu ponto de partida, porque os antropólogos gostam de começar com uma coisa bem concreta. Na verdade, nós vamos ver no jornal local de Porto Alegre, no dia 7 de julho de 2021, aparece esse artigo no jornal, com manchete: quero poder cuidar do meu filho, a luta de uma família afastada do bebê na maternidade. Esse caso aconteceu no bairro onde eu faço pesquisa há mais de 20 anos. E atualmente eu tenho uma parceria com uma ONG, o coletivo Morro da Cruz, onde nós temos todos um capital de profissionais, psicólogos, assistente social, líderes comunitários, trabalhando com extraturno, uma série de atividades. E uma das pessoas de liderança comunitária já tinha ligado para nós dias antes desse artigo no jornal, para nos alertar sobre o que estava acontecendo. Ela disse: eu estou apavorada em plena pandemia. Não esqueçam, nós estamos em julho de 21. Todos os serviços, defensoria, porta fechada, sabe? Todos os serviços usuais de recursos fechados. E ela disse: Cláudia, eu estou apavorada. É a terceira vez este ano, só na minha liderança, que eu estou encontrando um jovem casal que o hospital não está deixando levar o bebê para casa. E eles não sabem para onde ir. Então estão me ligando. Na verdade, o primeiro caso passaram a me contar pessoas. É novo, eu quero os detalhes. Um caso, o bebê nasceu bastante doente, de uma mãe pobre, negra,
e a criança precisava de uma fórmula de bebê especial muito cara para ter boa saúde nos primeiros meses. E o pessoal do hospital falou para a mãe: se você não vir aqui e nos mostrar 5 latas dessa fórmula, nós vamos mandar o seu bebê para o abrigo. Então essa é uma mãe que nunca maltratou, que não tem, mas que tem simplesmente o problema de ser pobre, que eles estavam ameaçando. A ONG ajudou, bom. O segundo caso é uma mãe que morreu no parto. Todos nós sabemos que a Covid foi terrível para mulheres grávidas. E essa mulher não sobreviveu com o parto, a criança sobreviveu. E o único parente da família que sobrou era o pai da mãe, que já tinha nova companheira e estava pronto para levar a criança para casa. O pessoal do hospital também achou meio duvidoso: será que nós vamos deixar eles levar a criança para casa? Preferiram chamar o juizado em vez disso. Então já tem um processo de avaliação e decisão sendo realizado lá no hospital. E o terceiro caso é essa aqui de Sandrinha e Marcelo. Primeira gravidez, um jovem casal, nenhum dos dois tinha crianças. Ela era negra e portadora de anemia falciforme, né? E o Marcelo tinha, os dois estavam desempregados. O problema é que o bebê já tinha nascido, saudável, tiaguinho, estava lá no hospital, mas quando o marido foi visitar a sua mulher, eles começaram a brigar como os jovens casais brigam umas vezes, porque eles não tinham onde morar. A barraca onde moravam normalmente, evidentemente, estava com telhado completamente, estava chovendo dentro. E ela disse: nós vamos mudar para a casa dos meus pais. E ele disse: não, vamos mudar para a casa dos seus pais. E começaram uma briga barulhenta. E a pessoa de quarto chamou o serviço do corredor, que chegou e começaram um inquérito, uma investigação que, na verdade, até antes da investigação, falaram para o casal: bom, agora vocês podem ir para casa, nós vamos ficar com o bebê um pouco, certo? O bebê, não se preocupem, que a gente é só protocolar, a gente vai mandar para um abrigo, mas vocês vão receber um aviso, tudo como a lei reza. Vocês vão receber um aviso dentro de poucos dias com o endereço da criança, vocês podem ir lá visitá-la e logo as coisas vão se esclarecer e vocês vão levar a criança para casa. Bom, eles até confessam no início que até gostaram um pouco da ideia, porque a gente vai poder chegar em casa e arrumar as coisas um pouco melhor para receber o bebê. Só que eles chegaram em casa e nada, nenhum aviso, nenhuma informação. E porque falaram que o casal teria descido. Não via, no 7º dia, eles já estavam ligando, tentando ligar para Deus e todo mundo, porque a defensoria fechada, eles não sabiam para onde ir, não tinham computador em casa, quem tinha computador não tinha sinal de internet, não tinha como ligar, então recorreram às lideranças locais que usavam o capital social deles, os contatos que já tinham, os contatos sociais. Alguém conhecia uma defensora particularmente dedicada que dizia: meu Deus, mais uma! Ela disse: isso não é possível. E a defensora, por telefone, se engajou, ficou uma noite em branco, vasculhando todos os abrigos que ela tinha acesso, para encontrar o nome do filho do casal e dar o endereço para o jovem casal.
E eles falaram, finalmente a gente vai lá, pelo menos visitar Tiaguinho, certo? Foram para lá. E é muito interessante, eu não fui, mas a minha colega Lúcia Scal, que fez toda essa etnografia comigo, estava junto, tentando ajudar o casal para localizar o abrigo. E vocês conhecem essa coisa, vai para um lugar, vai para um outro. E finalmente chegaram no lugar certo. E a mulher porteira disse, não, essa aqui, esses líderes, né? Ela disse, não, essa aqui é um abrigo sigiloso, não há visita, com ou sem ordem de juiz. Eu sei que eu estou sendo gravado, mas nós aproveitamos a gravação. Então, chegaram no abrigo e que dizer, uma série de garantias legais que existem na lei para não ter abuso contra jovens pais, que é evidente, a gente entende que o poder público está querendo acompanhar, tem uma certa responsabilidade em todas essas coisas, mas tem garantias legais para prevenir abusos e nós estávamos estarrecidos porque nenhuma dessas garantias estava se atualizando nessa situação de pobreza, de desigualdade e, de um casal com evidentes problemas. E eu só vou lhe dizer, como antes, spoiler também, pouco tempo depois chegou a mãe dele, que veio do interior e tentou no mesmo abrigo. Chegou na porta e disse, eu estou aqui, eu sou membro da minha igreja, eu tenho um emprego, eu quero ver essa criança. Tampouco teve êxito para ver a criança. E ela disse, como que ninguém me avisa, a avó, antes de levar o meu neto para o abrigo? Então, a gente usou, vocês sabem, todo mundo durante a pandemia estava fazendo pesquisa de diferentes maneiras online. E é muito interessante porque esse caso caiu no colo da gente durante a pandemia e a gente disse, bom, essa aqui parece um problema digno de tentar entender o que está acontecendo. Bom, vai passar. E o que eu quero dizer, quando tu começa a pesquisar qualquer assunto, de repente tu te dá conta que tu está descobrindo o ovo de Colombo. Na verdade, quando tu começa a adentrar esse tipo de caso, tem pesquisadoras em todo o Brasil que estão trabalhando com esse tema que eles estão chamando retirada compulsória de crianças, em particular bebês. Uma história que se repete, em primeiro lugar, eu tenho essa moça aqui, Janaína Gomes, que a gente acabou se conhecendo por causa de um lindo trabalho que ela fez sobre maternidade nas ruas de São Paulo, pela Faculdade de São Paulo, Observatório, mas nós temos em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e enquanto eu estou escrevendo sobre isso, as pessoas começaram a me mandar novos artigos de jornal, então vamos chegar lá. Recentemente chegou no STJ, sabe, mas que é uma coisa que está acontecendo de forma muito mais corriqueira do que a gente imagina. Faça. E a nossa pergunta é como é possível ilegalizar. E eu gostaria eu sei que no título eu botei maternidades interditada, mas eu gostaria agora de trocar para maternidades ilegalizadas, porque de certa forma estão retirando dos pais a possibilidade da sua paternidade e maternidade legítima. Tá? Como que é possível ilegalizar a maternidade de mulheres como Sandrinha, justificando a retirada compulsória de filhos? Passa. Eu quero só lembrar, esclarecendo o termo, retirada compulsória, especialmente porque eu tenho trabalhado muito através dos anos com a adoção de crianças,
que a adoção informal, através da circulação, a adoção formal, através do serviço, do juizado, e a adoção sendo uma grande aventura que dá em dinâmicas extremamente interessantes, amorosas, positivas, e também pode dar em dinâmicas mais problemáticas. E aqui, como a gente gosta de lembrar, essa ideia de retirada compulsória, que contrariamente ao imaginário que as pessoas têm de crianças disponíveis para adoção, o que a gente sempre imagina? Como naquela imagem, a roda de esforços. Uma coitada mãe que voluntariamente, pobreza não é voluntária, mas por força de circunstâncias pega a criança e deixa em algum lugar, ou abandona, pior ainda, mães abandonantes. Então, nós temos no imaginário uma ideia que a maioria das crianças foram entregues voluntariamente ou abandonadas. E a gente meio que apagou das categorias que nós usamos para pensar e descrever a realidade a possibilidade dessas retiradas compulsórias, que em muitos países onde eles estão contando, como a Inglaterra, compõem 3/4 das crianças dadas em adoção. Eu não tenho esse dado para o Brasil, não vou tentar dizer, mas não é uma pequena porção, sabe? Então, isso aqui é uma coisa que nós temos que lembrar quando a gente está pensando no sistema e, eventualmente, como ela está, Chantal me lembrando. Vamos adiante? Tá, então, eu só quero dizer, eu sigo 3 correntes teóricas analíticas para tentar mudar a minha compreensão. Governança reprodutiva, justiça reprodutiva e a antropologia da ilegalidade. Tá? Vamos. A governança reprodutiva, só fazer uma pequena propaganda, que durante a pandemia também organizamos e publicamos um número especial de horizontes antropológicos, mas pensa toda essa questão de família, de reprodução, de educação, todos os mecanismos, seria governança reprodutiva. São os mecanismos pelos quais diferentes configurações históricas de atores, como instituições estatais, religiosas e internacionais, financeiras, ONGs e movimentos sociais, como todas essas instituições estão usando controles legislativos. É um objeto de pesquisa também. Os controles legislativos, incentivos econômicos, injunções morais, coerção direta e incitamentos éticos para produzir, monitorar e controlar comportamentos reprodutivos e práticas populacionais. Isso não é um problema em si, isso é uma coisa inevitável. Mas é para pensar essas práticas, não é para denunciar. Como eu digo, mais uma vez, a governança é uma coisa, nós não vivemos sem essa governança, mas tentar entender a ubicação das partes e os elementos diversos que estão em interação, que estão produzindo determinada situação. Não é A produz B, é uma configuração que está desembocando em determinadas práticas. Passa. E a outra entrada que eu gosto muito é justiça reprodutiva. E essa linha de análise é bem feminista, vem de todos aqueles congressos dos anos 90, internacionais, Cairo e não sei o que mais. E uma das grandes autoras é Loretta Ross, que é essa mulher negra, junto com Ricky Solinger. Eu botei umas argentinas que não são autoras. E o que elas estão reivindicando em termos de direitos reprodutivos, elas usam essa linguagem desde os anos 90, é que a mulher tem o direito de não ter filhos,
quer dizer, contracepção acessível para todo mundo. Outro falando, o direito de ter filhos quando quer. Então, não tem nada de impor, de amarrar os tubos, esterilização forçada, nada assim. Se quer ter filhos, tem direito. E o direito de criar seus próprios filhos que ela pariu em um ambiente, ou que ela sabia, em um ambiente seguro e saudável. Então, para mim, esse grupo também é muito combativo. São pesquisadores e oferecem balizas para análise. Mas é uma linha um pouco mais combativa, é a perspectiva de direitos. E cai como uma luva no caso de Sandrine e Marcelo, porque a questão é o direito de criar filhos. Que vai, passa. E finalmente eu insisto nessa palavra ilegalização, porque como é uma escola da antropologia do direito da qual participo nos debates. E essa escola tem a ideia exatamente aqui, que não existem atos exatamente legais e ilegais, não tem esferas, espaços propriamente autocontidas, se isso é legal, isso é ilegal. Na verdade, são palavras enganosas, pois carregam a conotação de um espaço ou atividade claramente delimitado e definido de antemão. Quando, na verdade, qualquer um que lida com o direito se dá conta que a interpretação dos atos, das práticas legalizadas, quer dizer, passa por todo um processo de pessoas avaliando, colocando mais para lá e para cá. Então, eles insistem nas palavras práticas ilegalizadas ou legalizadas, que coloca, pelo contrário, a ênfase nos processos de narração por instituições legitimadoras, ocorrendo muitas vezes de forma post-ipso facto, conforme um particular jogo de forças. Todo mundo pode pensar em exemplos de corrupção, de atos públicos, etc., para falar dessa legalização e legalização. Mas eu estou desafiando vocês a pensar isso em termos da própria paternidade e maternidade legalizada, legitimada ou ilegalizada. A ilegalização de certas maternidades é um processo político com disputas acirradas a cada etapa, que envolve uma série de atores, sabe, incluindo todas essas pessoas, que eu vou ter principalmente os onde eu me sinto mais aliada. Vamos passar? A pauta para a identificação, que eu quero mostrar isso, que eu tiro também da Escola de Antropologia do Direito, que sugere 3 linhas para entender melhor a ilegalização de determinadas práticas. A primeira coisa é de ver um pouco quais são os ventos em grande escala, globais, políticos e morais. Além disso, quais são as outras autoridades regulatórias definindo os critérios de ilegalização e como que essas disputas políticas, científicas e morais se atualizam nos processos legislativos que ilegalizam certas atividades. Então, mais uma vez, a gente vai fazer um grande desvio para tentar entender como que nós chegamos nessa coisa de tirar de um casal que nunca maltratou as crianças, cujo principal problema é a pobreza, como que nós chegamos ali numa coisa que contradiz frontalmente a legislação de tirar a criança. Passa. Quais os regimes políticos e morais de grande escala? Passa. Bom, eu quero lembrar, eu falei que nós íamos tentar tudo isso também no contexto da ação. E a primeira coisa, se nós estamos falando de dinâmicas globais, o que vem acontecendo nas últimas décadas? Né? Para tentar entender uma coisa mais histórica a longo prazo.
E uma grande coisa que ninguém pode esquecer é a mudança dos padrões de fertilidade. Vocês sabem, desde os anos 90, houve um grande aumento de adultos sofrendo da ausência involuntária de filhos. Por que nós temos novas tecnologias reprodutivas? Por que nós temos uma explosão de médicos nessa linha? Porque muitas mulheres vão postergando a maternidade. Porque mais mulheres trabalham no mercado de trabalho do que jamais na história. Não tem tempo para ter filhos, sempre vão deixando para mais adiante. Isso muito na Europa também, onde a taxa de fertilidade caiu abaixo de 1,5 em muitos países lá, está baixíssima. Então eles falam de relógio biológico, etc. E um dia as pessoas acordam e dizem, eu quero ter filho. E o corpo não está com a mesma facilidade que antes. Ao mesmo tempo, o que acontece? Se antigamente essas pessoas adotavam crianças até os anos 60, 70, o que aconteceu nos anos 60 e 70? A pílula, contracepção e a reprodução sexual. As mulheres não têm, especialmente na classe média, etc., mais tipo vergonha, eu engravidei, eu não sou casada, eu vou ter que dar o filho em adoção. Não é isso que acontecia nos anos 60, tem mais ou menos por aí. Então, não tem mais essas contribuições para produzir um estoque de crianças adotáveis. Então, o que tem? Tem mais pessoas procurando e menos crianças exatamente disponíveis. Tá? O que aconteceu na Europa e na América do Norte? Vocês sabem, vinha aquela onda de adoções internacionais. Certo? Lembra? Quem é mais velho vai lembrar dos escândalos dos anos 80? Vinham até do Brasil para abusar, de certa forma, da situação, da pobreza, etc. E por um esses países fecharam as portas. Depois do Brasil, Guatemala, depois de Guatemala, China, depois da China, Etiópia, e por um esses países fecharam as portas à adoção internacional por causa de abusos comerciais. Então, também essa fonte de crianças secou. Então, o que é interessante é que tem, de certa forma, um desencontro entre uma demanda por crianças adotadas hoje em dia e um fornecimento de crianças disponíveis à adoção. Bom, vai mais adiante. Então, eu só quero lembrar que, ao mesmo tempo, vamos pensar um pouco da economia rapidamente, em termos dessas mudanças através das décadas. Nós lembramos, eu não sei se vocês sabem, em 89, houve a Convenção Internacional dos Direitos da Criança. Foi um momento muito propício, interessante. E quem participou muito dessa convenção internacional, que sublinhava o que destacava os direitos da criança, eram as argentinas, abuelas da Praça de Mayo. E elas chegaram lá naquele documento e falaram, gente, os militares chegaram e roubaram os nossos filhos. E nós não queremos que isso aconteça nunca mais, que essas crianças vão sumindo. Então, nós vamos escrever no documento o fato que toda criança tem o direito de preservar a sua identidade, sua origem, a sua, sabe, a identidade de origem, tá? E nesse documento também vão dizer a adoção é uma exceção, só em último recurso. Claro que a adoção sempre tem lugar para a adoção, ninguém nega isso, mas só em casos super extraordinários, onde realmente já foram esgotadas todas as outras possibilidades. E nós, só que a gente sempre diz, nessa mesma época, nesse mesmo ano da Convenção dos Direitos da Criança,
Consenso de Washington. Que é o Consenso de Washington? É um tratado dos bancos internacionais que estão dizendo a economia está indo mal. Os estados estão gastando demais com a educação, com a assistência social, o estado de bem-estar social não vai funcionar, não vai se sustentar nesse. Eu estou colocando em termos muito simples, mas no fundo eles estão pregando medidas de austeridade que fala de um estado mínimo e de jogar o peso inclusive do sustento das crianças, proteção das crianças em cima propriamente das famílias. Então, por um lado, tu tem uma economia, uma política econômica que mais ou menos garante as condições mais difíceis para muitas famílias e, ao mesmo tempo, tu tem uma filosofia de assistência social que diz nós falamos da distribuição, da responsabilidade entre Estado, comunidade e família, mas no fundo volta cada vez mais para a família. Alguma coisa eventualmente está certa. No Brasil, 1970, todo mundo vai estudar, vai conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também foi uma grande conquista. Eu lembro, os meus colegas da minha geração, todos nós participamos desse momento com muito entusiasmo. Foi um documento onde, como na Convenção Internacional, a prioridade era dada à convivência da criança na família original, que devia ser ajudada, apoiada, para poder criar a criança em dignidade. E a adoção ficava como uma medida excepcional. E o que é interessante, tem toda uma tese de doutorado, Rita Oliveira, que fala justamente sobre um grande debate nas mudanças legislativas dos últimos anos, até chegar em 2009, a tal de a Lei da Adoção, e tem dois blocos, sempre debatendo no Congresso, um bloco que é mais próximo ao espírito do ECA, de 1990, e o outro bloco que está sempre puxando para a ideia de adoção. Gente, nós temos muitas crianças nos abrigos. E falam de 40 mil crianças, e temos que dar um jeito, sabe? Como que nós vamos dar um jeito? Bom, então, é isso. No Brasil, nós temos campanhas em favor de uma nova cultura de adoção, que, de novo, é algo muito interessante. Muitas dessas coisas são absolutamente dinâmicas, com pessoas se dedicando. E aqui eu estou mostrando estratégias de busca ativa, especialmente para crianças entre 4 e 17 anos, que durante inclusive a pandemia, a gente encontrava as crianças, às vezes, disponíveis à adoção, pesquisando junto com jogadores de futebol dos estados, para as pessoas saberem que essas crianças estão disponíveis, ninguém tinha interesse. Tem uma parte dos envolvidos que ficam chocados, uma parte que diz qualquer coisa vale a pena se nós conseguíssemos adotar essas crianças. Tem aplicativos, tem um montão de inovações, mas o que é interessante são campanhas mais agressivas para dizer vamos tentar mudar a disposição dos adotantes, porque os adotantes classicamente querem bebês brancos em boa saúde. E o que tem classicamente nos abrigos? Crianças mais velhas, de pele mais escura, e muitas delas com problemas. Então, foi uma tentativa, de certa forma, lógica, vamos tentar mudar essa cultura para as pessoas aceitarem as crianças. Na verdade, apesar de alguns avanços muito tímidos,
não foi mudada essa cultura de adoção e não houve, na verdade, essa saída de crianças maiores. Então, o que acontece a partir daqui? Começa a ser lógico, o que nós vamos fazer? Então, a gente tem que dar essas crianças em adoção antes de elas se tornarem mais velhas. Nós temos que chegar nessas famílias pobres, onde nós estamos prevendo no futuro que vão acabar aqui e torná-las disponíveis enquanto são desejáveis para as famílias. Na verdade, isso não está escrito em lugar nenhum, mas é uma hipótese, uma possibilidade. Vamos olhar mais adiante. A lei, vamos chegar no segundo elemento que eu acho importante, que talvez seja ainda mais controvertido. Além da lei, quais as outras autoridades regulatórias definindo os critérios de ilegalização? Ou que está empurrando e dizendo, não, tem que ser agora, tem que ser essa criança, tem que ser... Quais são os critérios? Quem decide quais são os limites? Como, quando, etc. Certo? E eu quero colocar aqui o papel da medicina. Nós, às vezes, não pensamos nessas ciências um pouco menos visíveis, mas pensando em toda essa cadeia, a gente diria uma rede de ator de tipo Latour, de elementos diversos. E eu quero lembrar que durante certo tempo drogas ilícitas no sangue era critério para ilegalizar a maternidade. Até no época de 1990, artigo 19, toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio de sua família, e excepcionalmente em família substituta, que é adotiva, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. Bom, tem uma coisa muito interessante, porque em Minas Gerais tem movimentos diversos de ativistas que às vezes têm as CAPs, promotores, às vezes têm as próprias famílias adotivas, etc., assistentes sociais, protestando. Em Minas Gerais houve uma grande reação contra essa cláusula dizendo que nós podíamos tirar as crianças da metade, sabe, da população que está usando a droga. É isso que nós queremos? Isso realmente faz sentido? E conseguiram pressionar o suficiente para mudar essa lei. Em 2016, foi mudada esse mesmo artigo para tirar qualquer menção de entorpecentes, ok? Porque isso queria dizer, se a tua tia está usando na casa, pode tirar o teu filho, tá? É um ambiente tal. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio de sua família, excepcionalmente em família científica, e ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Sabe? Então, por um lado, as pessoas falaram, puxa, agora a medicina, tu pode mandar para exame laboratorial, isso não vai ser um critério, mas o que acontece nessa época? Passa. Em 2016, o Estatuto da Primeira Infância, que é um documento que foi patrocinado de iniciativa pelo médico Osmar Terra, né, que estava muito preocupado com o estado de saúde e desenvolvimento dos recém-nascidos, mas sempre do ponto de vista médico, certo? E usando critérios médicos, eles colocaram no estatuto um novo conceito que é muito interessante, que é de desenvolvimento psíquico. Risco para o desenvolvimento psíquico. Olha, vamos ver. Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção
de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico. Agora, pensam um pouco o que é desenvolvimento psíquico. Parece que nós pulamos da frigideira para o fogo. Porque se pelo menos entorpecentes, tu pode mandar, por exemplo, a Sandrinha não tinha nada disso. Então não podiam tirar a criança. Por causa disso, procuraram, não encontraram drogas ilícitas. Mas desenvolvimento, risco a desenvolvimento psíquico da criança é uma categoria tão ampla que aí funciona de forma muito mais eficaz para aplicar critérios que são critérios contra, eu não digo, é uma mistura de coisas, mas certamente contra o direito de pessoas pobres terem e criarem seus filhos. Vamos passar? E o que eu quero dizer, para mim, eu escrevi muito sobre essa imagem. Eu só vou mencionar um pouco agora. Por que eu escrevi muito? Porque em cada congresso de adoção que eu vou, que seja na Espanha, que seja no México, ou que seja um congresso até em Porto Alegre, pesquisado, alguém vai me projetar essa imagem de cérebros. O que a gente vê? Cérebros, teoricamente, de uma criança normal ao lado do cérebro parece apropriado de uma criança que sofreu extrema negligência. Quando eu vi essa imagem, eu pensava assim, não, preciso ler alguma coisa sobre essa imagem. E eu fui atrás, é por isso que eu digo, eu sou da antropologia da ciência. E na verdade essa imagem não quer dizer nada. Sabe, não foi nunca produzido, explicado, com critérios, como uma verdadeira pesquisa científica. Foi um pôster de 1998 que foi jogado lá sem explicações, mas é uma imagem que tem sido agora usada para demonstrar tudo. Tudo! Eles podem usar para dizer que a criança não teve vínculo com a mãe, porque olha a diferença entre a criança que teve terapia pré-adoção, vão dizer que se essas crianças que estão morando em condições difíceis não forem adotadas e logo vão ser irreparavelmente danificados para todo mundo. E para mim é uma coisa que me deixa com muita indignação. O uso banal, popular e enganador de uma ciência que é séria, neurociências, etc., mas que acabou puramente efeito histórico para dizer temos que tirar as crianças já, certo? Não para dizer estamos tirando enquanto são bebês, porque são desejáveis e podemos dar adoção. Estão dizendo que estamos tirando. Eu só vou dizer, essa imagem quando eu vi o original, ou até o próprio autor disse, esse cérebro, que ele não mostra direito como, quando e tal, mas ele vai dizer, tinha uma criança que foi fechada num porão, sem comida, sem contato humano durante, sabe, esse tipo de negligência. E que ele mesmo, autor dessa imagem, diz que não tem nada a ver com crianças que são criadas em situações de pobreza, que pobreza não é bom para ninguém. Eu não estou dizendo que não haja problema, mas essa ideia de projetar uma coisa médica, de dano, para mim é chocante. É uma coisa que beira a eugenia, certo? Passa. E eu só digo aqui, são imagens bem controvertidas e também
Que nem aquela coisa, por isso que pesquisa é tão maravilhosa. Você começa a pesquisar essas coisas e você descobre que tu não é a única pessoa indignada, sabe? E eu encontrei toda uma bibliografia de pessoas criticando essa mesma coisa que não me parecia fazer sentido. Especialmente na Inglaterra, tem todo um grupo sobre parenting, parentalidade, etc. Um dos alvos deles é justamente são essas imagens de uma neurociência barata, certo? Mas que são usadas por políticos da Inglaterra, a Canadá, aos Estados Unidos, ao Brasil. Então, não é uma coisa só aqui. Mas a gente tem que, meio que, pensar, não só nós, enquanto pesquisadores, de não engolir essas coisas automaticamente, mas também de medir e pensar sobre o peso de convencimento de determinados instrumentos. Sabe que, bom, passa. Como essas disputas políticas, científicas e morais se atualizam nos processos legislativos que ilegalizam certas atividades, passa. E o que é interessante é justamente toda essa discussão sobre adoções. Tem que ser rápido, mais rápido, certo? E hoje em dia, se uma criança recém-nascida num abrigo não recebe uma visita ou uma ação judiciária pelos pais para retirar a criança, se eles não movem essa ação, depois de um mês a criança é considerada abandonada e colocada na lista de crianças disponíveis para adoção. Está na lei. Isso foi uma coisa introduzida recentemente. E eu digo a vocês, se vocês pensam em Marcelo e Sandrinha, que tiveram que mexer com céu e terra para encontrar o filho. Finalmente, depois de encontrar junto com a mãe dele, que já estava junto e tal, e com toda a ONG e a professora, eles conseguiram uma audiência via Zoom, no computador do vizinho, e conseguiram a criança de volta, certo? Mas quantas crianças a gente pensa não conseguiram se entrosar, quantos pais não conseguem acionar esse tipo de rede, etc. Além dos prazos cada vez mais curtos, e essa aqui é uma coisa, de novo, a Janaína defendeu um doutorado recentemente, onde mostra os próprios profissionais dos juizados dizem que o tempo não é suficiente para investigar, fazer uma investigação decente de nada. Esses processos, esses casos estão sempre nos assombrando, porque demora tempo para saber qual é a verdadeira situação de uma família, se a criança pode voltar com apoio, etc., ou se a criança pode ser disponibilizada em adoção. Esses são processos que exigem tempo, mas a ideia é que é tão urgente, não temos tempo. E também a progressiva desautorização da família extensa. Originalmente, antes de convivência da criança na sua comunidade de origem, inclui a tia, a avó, sabe, todos esses parentes e toda a circulação das crianças, que é o estudo, basicamente, dizemos e quantos aqui foram criados pela metade, pela avó, por outros membros da família. Então, essas pessoas originalmente constavam na lei como tu tinha que passar, tu tinha que olhar na rede extensa para ver se tinha as pessoas disponíveis para acolher a criança. Se os pais estão numa situação muito ruim, primeiro, para a reintegração familiar, vamos olhar na criança e na média. Então, o que é interessante é, pelas novas inovações na lei, nós começamos essa entrega voluntária, que na verdade não muda muita coisa em termos de um
mulheres sempre tiveram essa opção de poder entregar o filho ao juizado se quisessem, mas com uma possibilidade a mais, que é de ter o segredo, o sigilo mantido sobre o nascimento. Uma mulher agora pode parir uma criança e entregar em adoção sem que o serviço tenha que procurar nem o pai, nem os avós, nem os tios. Essa aqui é uma inovação, sabe? E se a mãe, isso é para respeitar o direito de autonomia da mãe, se ela não quer que ninguém saiba. Mas nós vamos ter um pouco sobre a autonomia da mãe, quase a última coisa. Mas o comentário do Ministério Público, falando sobre essa, por que não procurar a família extensa, a mãe que optar por entregar seu filho à adoção tem direito ao sigilo, sendo a busca pela família extensa uma violação a esse direito. A gente pode entregar e a família saber também, mas bom. A insistência pela busca de familiares pode causar resistência. Como passa? Eu quero só lembrar, eu falei para vocês do caso de Sandrina e Marcelo. A avó se indignou que ninguém sequer tentou entrar em contato com ela. Lembra que ela finalmente foi para a briga e disse, mas o meu nome consta na carteira. Quando a criança nasceu, o pai registrou, a mãe estava lá, os documentos de identidade de todo mundo estavam lá. É tão difícil procurar a avó. Certo? E eu quero dar um outro caso também de Porto Alegre, mas são casos que se repetem de novo, que eu recebi a semana passada pelos jornais Sul 21. No relatório desse caso de Maria, as assistentes sociais destacaram o fato da tia morar próximo a outros familiares, possuir emprego e recursos necessários para abrigar a criança. No laudo, uma recomendação. Avalia-se que a tia materna Aline possui condições e mostra-se adequada para assumir os cuidados da menina. Sabe? Em outra retirada, mesmo com a avaliação positiva, esse pedido da defesa para devolver a criança, a família foi negada. A juíza justificou. A tia, então, provavelmente vai ter contato com a mãe? Vai entregar para a tia? Então entrega para a mãe. Então negou entregar para a tia. De certa forma, é quase um castigo. Não é uma questão do bem-estar da criança. Porque nós estamos em contato com os adotados adultos hoje. E tudo que eles querem é contato, conhecimentos e informações sobre as suas famílias de origem. Então, essa ruptura total a gente tem que perguntar o que é de onde vem. Passa. E eu quero agora voltar para a questão da autonomia da mãe. Tem mães que se julgam não em condições de criar seus filhos. E durante toda a história do Brasil, essas mães entregaram seus filhos para pessoas de confiança, da vizinha, da parente, isso podia ocorrer, que passou então a registrar a criança como se fosse dela. Hoje em dia isso é menos, isso é ilegal, é uma falsidade, ilegal. Mas as mulheres ainda expressam o desejo, eventualmente, de ajudar na história da família adotiva, certo? E o que acontece? Em 2017, acrescentaram aos motivos para a perda de patrimônio familiar, destituição de patrimônio familiar, além de castigo, que sempre foi lá, deixar o filho em abandono, coisas absolutamente inteligíveis, certo? Acrescentaram entregar, se a mulher tentar entregar seu filho de forma irregular a terceiros para fins de adoção, ela é destituída do próprio poder. Então, nós temos também outros casos onde a mulher diz: eu só não quero largar meu filho num buraco negro, não sabendo nunca mais o que aconteceu com ele.
eu quero pensar que eu ajudei a escolher uma família boa, decente e eventualmente receber alguma informação sobre essa criança, porque não é possível que isso seja oficial. E se a mulher exercer seu direito à autonomia para fazer isso, ilegalizada. Isso que quando eu estava falando, o que é legalizado e ilegalizado, quando que é uma coisa aceitável, essa autonomia, se ela resolve que ela não quer que ninguém da família saiba que tem filho, ela tem direito. Agora, se ela quiser participar da escolha da família adotiva, ela não pode. Uma coisa ilegalizada, a outra coisa aceita e encorajada, vai? Eu só queria dizer, essa que veio da pesquisa de Janaína, mas eu estava pensando em irregularidades. As irregularidades, porque falou a mãe que entregar de forma irregular. Mas ela cometeu uma irregularidade, merece castigo. Né? Mas quando a gente pensa nas irregularidades que foram cometidas com casais como Marcelo e Sandrinha, terrorista infindável. Tudo isso é contra a lei, contra as coisas escritas também. Bebê retirado sem fornecer nenhum aviso, explicação por escrito, colocação do bebê em abrigo distante e inacessível aos pais, restrição ao direito de visita, atraso ou ausência de notificação enviada aos pais, notificação por edital em vez da família receber algum aviso em casa, sai um diário oficial, etc. Busca sumária ou inexistente por possibilidades de acolhimento na rede de família extensa, laudos com argumentos autossuficientes que dispensam a garantia constitucional de contraditório. Todas essas aqui são irregularidades dos processos de destituição de parte do poder que precedem a adoção. E, entretanto, ironicamente, nesses casos, não consta de nenhum procedimento para apurar as irregularidades. Passa. Existem movimentos de protesto. E aí, a esquerda, eu queria, os Estados Unidos, é o movimento Black, que tem protestado, que estão dizendo que são as nossas crianças que estão retirando. Então, o movimento negro é forte nos Estados Unidos. E aqui diz, parem de violar os direitos dos pais, o sistema de proteção à infância é racista, as famílias negras importam, etc. E tudo que tem a ver com retirada compulsória de crianças irregulares. Mas no Brasil, nós temos recentemente, isso ficou mais forte durante a pandemia, não só artigos nos jornais, vocês vão começar a prestar atenção, mas em Blumenau, por exemplo, houve um defensor muito ativo que ajudou a ajudar as crianças públicas, ajudou as mães e passa. O que é interessante, provocando consternação no próprio STJ, certo? Isso que é muito interessante. De repente, tu abre o YouTube e tu vê os ministros do STJ. Essa que foi em fevereiro, eu acho, desse ano. 3 meses. Não, 10. Bom, dizendo o que está acontecendo? Olha todas as irregularidades. Sabe, por causa de alguns movimentos de protesto, por causa dos jornais, e mesmo anularam uma decisão que tinha determinado o encaminhamento imediato de crianças, nesse caso venezuelanas, à adoção, certo? Então, passa o último slide. Então, eu queria terminar nessa nota um pouco mais esperançosa, que faz uma diferença as pessoas levantando e tal, mas duas ressalvas. As minhas duas ressalvas, uma é o que é a diferença entre um momento excepcional, qual é o momento excepcional e qual é o momento rotineiro,
Será que esses protestos, essa atenção não é um momento excepcional? E quando passar, nós vamos voltar para as infraestruturas que estão escritas na lei, que facilitam a retirada compulsória. Então, eu acho que a gente, fazendo pesquisa, olhando bem para os diferentes elementos, a gente vibra com as pequenas vitórias, mas a gente não se contenta com elas, porque a gente olha de forma mais profunda para as próprias estruturas que estão facilitando. E, por terminar, eu quero voltar àquela lá, justiça reprodutiva, né? Mas a governança reprodutiva, eu quero insistir que a governança não é simplesmente, eles levaram a criança para casa. Isso já atende às demandas de um grupo, mas o outro grupo vai dizer só um pouquinho. Aquela criança em casa vai ter escola, vai ter moradia, vai ter o que comer, vai ter saúde adequada. Qual é a estrutura de governança reprodutiva que vai assegurar uma vida digna para essa criança e seus pais? Porque ninguém é simplista de pensar, bravo, a criança, quer dizer, os direitos violados dos pais, que nós reparamos isso. Isso não é suficiente. A contradição da sociedade desigual continua e nos cutucando. Se a gente quer justiça, a gente tem que ir atrás e pensar quais são as condições para essas famílias de emprego, moradia, educação e saúde. E continuar sempre em si. Então é isso.